Oi, magias, bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos fazer a leitura para aqueles que estão sem contato com alguém e esse alguém podendo ser pessoas próximas, amigos, familiares, alguém do trabalho. Então, essa leitura não é voltada para o amor. Já fiz um vídeo no canal voltado para essa temática, né? Pessoas que você não tem contato e manteve algum tipo de vínculo afetivo, amoroso. Mas hoje farei para outros casos, né? Porque não é só a vida emocional, afetiva, romântica que nos interessa. Muitas vezes a gente tem alguma questão com algum amigo, a gente tem questão com parente, com alguém do trabalho, que seria importante estabelecer uma melhor postura, né? Aí nesse caso, a postura profissional é a mais indicada, mas ainda assim, muitas vezes as relações se tornam difíceis também no ambiente de trabalho e certas situações não se resolvem tão facilmente. Até porque é a relação humana, né, que muitas vezes se complica. E aqui hoje eu trouxe o Fred Mercury, da banda do Queen, que eu sou apaixonada, eu sou completamente viciada nessa banda, sei tudo sobre e hoje eu me encantei de novo por essa figura, quis trazer aqui para a mesa, ela fica de decoração no meu quarto, mas eu escutei músicas e acabei me conectando e quis trazer esse objeto e contar um pouco sobre mim também e o quanto eu sou apaixonada por essa banda. Então é isso, ele vai fazer parte aqui da nossa leitura, vai nos ajudar e vamos para as opções. Então, grupo de número 1, vela amarela. Grupo de número 2, vela azul. Ou grupo de número 3, vela vermelha. Faça a sua escolha e vamos começar com a vela de número 1 para o grupo número 1 na cor amarela. Então vamos ver, vocês que estão sem contato, o que está acontecendo? Eremita, temperança, torre, tola e a morte. Sem contato, o que está acontecendo? Quatro de ouros, ás de paus, 7 de paus, 5 de paus, 6 de paus. Bom, aqui tem uma energia muito grande quanto à esfera de projetos ou profissional, mas eu vou fazer a leitura para todos. Agora, se você pensou sobre alguém do campo profissional ou do campo de sociedade, do campo de projetos, enfim, tem uma energia aqui muito forte, preponderante, ok? Mas vamos começar. A motivação interna desse distanciamento, desse afastamento, ou mesmo do corte da conexão e da comunicação, saiu com a energia do eremita e 4 de ouros. Aqui, a motivação interna que ocorreu pela pessoa, né, foi por uma questão muito profunda de traumas, de inseguranças e de apegos também, tá? Então, aqui eu vejo que a pessoa talvez não tenha a percepção de que tem algo inconsciente que fez com que ela não soubesse lidar da melhor maneira possível, que é sempre com o diálogo, comunicação, né? Então aqui realmente a pessoa acabou se deixando levar pelos impulsos internos, pelos medos, pelas inseguranças, como eu falei, colocou isso na frente e se fechou. E se colocou como um eremita, do tipo, é melhor eu fazer isso porque assim foi a forma que eu fui ensinado ou fui ensinada. É a forma que eu entendo que muitas vezes eu posso fazer,
né? E pode ser que resolva ou não, mas é como se a pessoa sentisse que ela sempre fez assim, então nada mais que justo me afastar diante de situações assim, né? Só que não percebe que tem algo interno que precisa ser resolvido, tem algo interno que precisa ser observado, porque é como se fosse o gatilho daquilo. E aí, com relação à motivação externa, sai a carta da temperança e as de paus, a pessoa focada na sua vida particular, a pessoa focada em seguir adiante, talvez sem muito ter que refletir sobre esse distanciamento, e até fazendo uma escolha do tipo, eu prefiro não olhar, prefiro não ter que lembrar, prefiro não ter que me envolver. Então, acaba que a situação, a pessoa se volta para resolver as coisas do dia a dia, se volta para resolver a sua vida nas áreas que compete para não ter que lidar. Quando ela pensa nessa situação, nos poucos momentos em que ela se permite pensar, sai aqui a carta da torre com 7 de paus. Para ela é difícil ter que pensar nesse corte que teve com relação a você. Para essa pessoa é como se fosse algo muito dolorido, só que ela ainda fica num lugar de defensiva, do tipo, você está errado ou errada, né? Você que pode ter causado tudo isso, eu não, eu só me vi dentro das circunstâncias. Então aqui ainda tem mais uma faceta desse inconsciente mal trabalhado, em que a pessoa acredita que estava tudo conspirando contra ela, ou que todo mundo fica contra ela. As situações sempre se voltam para ela, e como se ela não tivesse como agir, né? Como se ela não tivesse escolha. E ao mesmo tempo, quando ela pensa na situação, vem dor, vem sofrimento, tá? Essa quebra na comunicação, esse corte aqui, acaba que a pessoa sente como se ela não tivesse escolha a não ser seguir por este caminho, mesmo que com muita dor nas suas lembranças. E emocionalmente aqui saiu a carta da tola e do 5 de paus. As emoções dela ainda se encontram num lugar muito infantil ou mesmo imaturo, tá? São emoções aqui que encontra vozes do mundo dentro da sua cabeça e acaba fazendo com que ela não amadurecesse a sua própria voz interior, seus próprios conceitos, né? Talvez aqui os conceitos dela e o paradigma sob a qual ela vive, ela acaba achando que tá certo, que não precisa rever, porque ela é do jeito dela e não precisa aprimorar nem melhorar, tem que ser assim e acabou. Então, aqui esse lado emocional sugere muito ainda uma imaturidade emocional e, e muitas vozes que vão contaminando esse lado emocional e faz com que ela vá para caminhos de um ego mal trabalhado, tá? Agora, o que ela pensa em fazer, né, sobre essa situação que vocês estão vivendo? O que essa pessoa gostaria, onde ela gostaria de chegar, né, com isso? Saiu a carta da morte com 6 de paus. Aqui, ela gostaria de ter uma conversa mais séria, só que ainda assim esse desejo vem muito de um lugar de apontar fatos, apontar julgamentos, como se a verdade dessa pessoa, ou melhor, como se a verdade estivesse ao lado dessa pessoa, o justo, o correto estivesse ao lado dessa pessoa, e aquela não conseguindo tanto ver um outro lado da história, tá? Que seria o seu lado, no caso, que seria também tentar entender os seus porquês, os seus motivos, independentemente de quem decidiu aqui o afastamento, se distanciar, ou mesmo se o distanciamento se ocorreu de forma natural. A pessoa acha que ela está certa aqui e que talvez não consideraria o seu lado. Ela quer ser reconhecida, ela quer ser compreendida também, mas eu não sinto a pessoa conseguindo fazer isso com você. Eu sinto que é como se ela quisesse a sua resposta do tipo, tá certo, eu errei, ou tá certo, eu me equivoquei, vou fazer diferente, mas a pessoa em si, ela não tem propostas quanto a ela própria, e o que ela pode fazer também.
ou a parte que lhe cabe que não foi legal, né, também. Não tem esse reconhecimento ainda aqui, não quer dizer que essa pessoa não possa depois ir trabalhando as percepções, mas ainda nesse momento a pessoa ainda está muito na defensiva, tá? E até um pouco no lugar de vítima das circunstâncias e que não conseguiria fazer muita coisa de diferente. Ela é desse jeito e pronto, tá bom? Então, aqui foi a leitura para o grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 2, vela azul. Sem contato. Sem contato, o que aconteceu? O que podemos ver aqui com o tarô? Temperança, mundo, julgamento, imperatriz e a estrela. Sem contato. Oito de espadas, 9 de paus, 6 de espadas, rei de espadas, 5 de paus. Hidratar. Tomando água, só um momento. Bom, aqui tô falando um pouco baixo, um pouco mais devagar, por causa da minha garganta irritada. Ok, vamos lá. Bem, aqui na parte de motivação interna, essa pessoa sai com a energia da temperança e de 8 de espadas. Então, essa pessoa decidiu que cortar o contato, cortar o relacionamento, se distanciar, não conversar, seria algo mais equilibrado para ela poder entender quais são as suas questões com você. Então, aqui a pessoa entende que ela tem pontos a serem trabalhados, pontos a serem lapidados dentro dela, mas que seria mais fácil, né, pelo menos pela percepção da pessoa, seria mais fácil o distanciamento, seria mais fácil ela voltar para dentro de si sem tanta interferência, sem as conversas, sem as vozes das outras pessoas. É como se ela preferisse se escutar. E para isso ela sentiu que precisava se afastar, cortar a relação, parar de conversar, tá? E aí, a motivação externa dela veio com a energia do mundo e 9 de paus. Aqui a sensação que ela pode ter é que ela tá cheia de coisa para fazer, cheia de trabalho para fazer, cheia de situações que estão sob a responsabilidade dela de executar. Então aqui a pessoa se vê como alguém que tem muita coisa para fazer e não tem como lidar com isso agora. E ao mesmo tempo sentindo que para lidar ela precisa estar isolada da situação, para poder pensar com calma. Até porque tem muita coisa acontecendo na vida dessa pessoa neste momento. E ela se vê assim, até cansada, estafada aqui. E aí, quando a gente vem para a parte do que ela pensa sobre essa história especificamente, quando ela lembra, né, do ocorrido, saiu a carta do julgamento e do 6 de espadas. Ela lembra da situação como se fosse demais para ela ter que lidar com isso agora, sabe? A pessoa escolheu realmente fugir, a pessoa escolheu realmente se afastar e não ter que lidar de frente, porque para ela era demais.
Já na parte emocional, sai a carta da Imperatriz com Rei de Espadas. Aqui é uma pessoa que até tem uma boa lida emocional, assim. As emoções dela, ela sabe lidar com essas emoções, tá? Porém, diante dessa situação, ela percebeu que ia reagir emocionalmente, de um jeito talvez que ela não tem costume, e precisou colocar a voz da razão na frente. Então, toda vez que ela lembra dessa situação, ela lembra que ela precisou ser racional, muito mais racional do que emocional. E, inclusive, ela continua nessa postura, tá? Ela continua numa postura de lembrar do evento e falar: a razão foi a melhor opção que eu fiz aqui. Não quer dizer que ela não sente falta, ela tem aqui, sim, essa característica de sentir falta, de talvez até querer estabelecer de novo essa comunicação, ou estabelecer uma conversa, voltar o contato, mas ainda sente que não é momento, tá? Ela sente em algum nível tudo isso, mas acaba que ela coloca a razão na frente quase sempre, até para não sentir demais, porque se deixar ela sente muito, entende? Agora, qual a postura que ela quer ter, né? Quando ela pensa na situação, aonde ela gostaria de chegar? Saiu a carta da estrela com 5 de paus. Aqui ela quer uma conversa. Ela pensa que em algum momento vai ter que conversar, vai ter que debater sobre o assunto, vai ter que voltar nisso. Aqui ela entende que não dá para fugir, ela sabe disso, mas que naquele momento o que fez mais sentido era isso, era se afastar, né? Mas que sabia que depois ia ter que encarar os fatos e vir a ter uma conversa, tá? Pelo menos ela deseja isso. Não sei se você vai querer a conversa, mas ela gostaria de conversar sim e tentar entrar em bons termos com você. Agora, a pessoa ainda vem um pouco reativa, tá? Vai tentar se controlar, vai tentar ouvir, ter um diálogo, mas ela ainda se encontra reativa, como se uma palavrinha específica pudesse ativar o gatilho. Então é importante ter muita paciência, é importante falar com cuidado, com calma, se você quiser conversar, porque existe chance da pessoa voltar para esse lugar da reatividade, achando que talvez se precipitou e que precisa dar mais um tempo nessa história, tá? Mas tem aqui a boa vontade de tentar resolver. Não quer dizer que vão conseguir numa primeira conversa. Pode ser que precise de mais aqui. E aí precisa ver se ambas as partes estão dispostas a também saber ceder ou a ser flexível para não entrar em discussões que não levam a lugar algum, tá bom? Então essa foi a mensagem para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrita ou inscrito no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, vela vermelha. Vamos ver o que acontece para vocês que estão sem contato. Sacerdotisa, amantes, hierofante, estrela, louco. Sem contato. Sacerdotisa, 4 de copas. Isso, sacerdotisa, 4 de copas, amantes, rainha de copas, 9 de paus, rei de
9 de ouros, rei de ouros e 9 de copas. Tomar só uma água. Bem, aqui é o seguinte, a movimentação interna, né, a motivação interna dessa pessoa por escolher pelo distanciamento, não comunicação, saiu a carta da sacerdotisa com 4 de copas. Aqui a pessoa, ela se fechou no mundo interior dela, né? Então, esse distanciamento foi motivado por ela pensar com ela mesma que caminho seguir. Mas esse 4 de copas mostra que a pessoa acabou indo por um caminho não tão saudável, né? Que o caminho seria a conversa, o caminho seria o diálogo, mas ela não soube encontrar as forças, as ferramentas para ir para um lugar melhor dentro dessa relação. Aqui eu sinto que a pessoa, ela acabou indo por um caminho mais inconsciente, até assim, de achar que esse seria a melhor opção, porém não considerou outras possibilidades, entende? Então aqui ela foi pelo caminho talvez mais fácil para ela, tá? E realmente ela acabou não considerando que existiam outras saídas para resolver essa situação, né? Ou para finalizar, se fosse para finalizar de forma honesta, sabe? Com você, responsável. Se fosse para finalizar uma relação, né? Ou mesmo dizer assim, olha, eu acho que a gente está num ponto que não encontramos um caminho do meio, pelo menos eu não estou encontrando, então por isso eu prefiro me afastar por um tempo. Então assim, a pessoa não teve essa postura e aqui o ideal seria ter visto as outras possibilidades, mas ela não consegue, ela não conseguiu naquele momento, porque foi por padrões inconscientes. Agora, motivação externa, saiu a carta dos amantes e rainha de copas. Aqui pode falar que ela estava vivendo alguma outra situação que também estava demandante na vida dela, podendo até ser dentro da questão de relacionamentos íntimos. E aí com isso, ela achou que era demais e que precisava focar nessa situação aqui para poder, enfim, ficar em paz, mas de alguma maneira é como se ela preferisse não lidar com o distanciamento de vocês, porque talvez ela achou que seria mais difícil, e aí focou em outra situação, simplesmente focou em outra área para poder até silenciar um pouco isso que estava vivendo com você, né, ou a relação. Agora, quando ela pensa, né, nesse distanciamento, quando ela pensa, quando ela lembra dessa situação, sai a carta do Hierofante com 9 de ouros. Ela, ela lembra até de um jeito assim mais tranquilo hoje, tá? Não vejo ela pensando que errou, ou que fez algo, ou que você fez algo. Aqui a pessoa tem a percepção de que tudo bem ter sido assim, sabe? Também essa pessoa leva em consideração você, do jeito dela, como ela consegue te enxergar. E acaba que ela compreende, a partir do que ela acha que é a sua questão, no fundo ela tem um sentimento de compreender, né? E isso vem muito corroborado aqui com a parte da emoção, saiu estrela com rei de ouros. A pessoa não lembra desse fato com um pesar, sabe? Ela olha como se, assim, ela fez o melhor que ela pôde dentro do contexto que ela tinha para te oferecer, e ela sabe que você também fez o melhor que você pôde dentro do contexto que você tinha para oferecer dentro da relação. Então ela olha de um jeito muito tranquilo hoje. Lá, naquela época, não foi assim, né? Mas hoje ela já consegue entender certas coisas, ou pelo menos achar que está entendendo certas coisas, e que por isso tudo bem, sabe? Vamos relevar cada um, porque naquela época eu estava assim, então imagina você também, e enfim, a situação correu, a gente amadureceu, ou mesmo entendeu certas coisas, então não vamos pesar
sobre essa questão, não vamos colocar um peso desnecessário sobre essa questão. A gente fez o que dava para ser feito naquele momento, com a bagagem que a gente tinha, com a história que a gente tinha e tudo certo. Então é isso que a pessoa pensa e sente. Agora, o que ela quer fazer diante dessa situação? Né? O que ela gostaria? Gostaria de voltar a falar, ter contato? Vamos ver, aqui saiu a carta do tolo com o 9 de copas. A sensação que eu tenho é que a pessoa ainda não se decidiu pela comunicação com você. Ela acha que cada um seguindo a sua vida, né? Cada um no seu quadrado, cada um seguindo em frente com a sua vida aqui. Ela não sente que precisa falar, ela não sente que precisa voltar nesse assunto. Inclusive aqui pode até ser que a pessoa volte a falar com você depois de certo tempo, como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se não precisasse voltar naquele assunto. Dá pra gente voltar como a gente era antes, se for questão de amizade, ou a pessoa surge como se nada tivesse acontecido, agindo como se fosse sua melhor amiga, seu melhor amigo e tá tudo certo. Aquele familiar que te encontra lá na festa não vai te distratar, vai cumprimentar, vai brincar com você e como se nada tivesse acontecido. Então pode até ter essa postura aqui, mas é porque no fundo a pessoa acha assim, não precisamos voltar para esse lugar. Nem precisamos conversar sobre, nem colocar um ponto final, ou discutir, ou cada um falar de novo o que aconteceu. Não é necessário para a pessoa. É como se ela quisesse seguir em frente, tá? Esse movimento é um movimento consciente? Não sei ao certo, tá? Realmente aqui não me deu tanta segurança para dizer assim, não, a pessoa processou, a pessoa realmente entrou ali numa terapia, entrou ali no autoconhecimento e realmente está bem com essa situação. Não sei. Não sei porque essa situação aqui do passado pode ser que ela ache que esse caminho é o melhor caminho, né? Não precisamos lidar com isso, mas algumas coisas podem estar debaixo do tapete, algumas sujeiras estão debaixo do tapete, mas é melhor colocar lá do que eu ter que abaixar, me agachar, esfregar o chão, pegar a pá, juntar o lixo, colocar lá na lixeira, dá muito mais trabalho. Então, vamos colocar para debaixo do tapete. Eu sinto isso aqui, a minha intuição diz isso, mas o jogo não revela 100% que a minha intuição está certa. Ele está mostrando esse fato aqui, mas eu me preocupo com essa questão do 4 de copas ainda está atuando na vida dessa pessoa. Aparentemente, ela parece bem com relação a isso, mas eu não sei o quão profundo essa pessoa realmente se dedica ao seu autoconhecimento, o quão profundo ela busca isso, até porque esse tolo e esse hierofante aqui, dentro desse contexto, poderia falar que a pessoa segue certas regras ou mesmo segue seus impulsos que talvez ainda não estejam muito bem trabalhados, tá? Então aqui realmente fica o questionamento. Agora, minha intuição diz que pode sim ter resquícios disso sendo empurrados para debaixo do tapete, tá bom? Então aqui essa foi a leitura para vocês do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!